mais antiga que dizia assim: alguém me disse que tu andas novamente. De novo amor, nova paixão, todo mundo. Conhece? Não, não é com vocês não, né? Vocês ainda são bebês. Olha aí, já está cantando. Alguém me disse que tu andas novamente. De novo amor, nova paixão, todo contente. Então você não diz, alguém disse-me. A gente diz, alguém me disse. Menina, eu entrei naquela casa e todos me olharam. Você não diz, todos olharam-me. Porque se todos, atrai. Quando a pessoa está com aquele complexo de patinho feio, como é que ela diz? Chantagem emocional. É isso mesmo. Ninguém me ama. Ninguém me quer. Já pensou se ela dissesse, ninguém ama-me, ninguém quer-me, ela levaria uma pedrada, não era não? Você vai, desgraça. Então, a exigência do pronome aí, indefinido. Pronome interrogativo. Imagine você chegando à sua casa e perguntando para a sua mãe, quem telefonou-me? A mãe vai dizer, esse menino está com febre, está doente, né? Por quê? Porque o quem exige o pronome antes do verbo. Quem me chamou? Quem me telefonou? E o pronome demonstrativo? Eu coloquei uma músicazinha que já não está mais fazendo tanto sucesso, mas eu acho que vocês conhecem. Não conhecem, não? Hoje eu vou dormir lá em cima, na casa da prima, na casa da prima. Olha aí, tá aí, né? Aí ele diz, isso me irrita, isso me irrita. Ele não diz, isso irrita-me, porque o pronome demonstrativo também exige a própria. Então estão aí para vocês os 4 pronomes que exigem própria. Só são esses 4. Os que não exigem, eu vou colocar o quê? Eu vou colocar o pronome oblíquo depois do verbo. Voltando aí para os nossos comentários da própria, eu coloquei essa parte do aqui se fala muito, é bem provável que seja cobrado na prova do Enem. Então eu queria que vocês prestassem bastante atenção. Nota, se depois do advérbio vier vírgula, ocorre êntese. Cuidado com isso aí. Veja, aqui se fala muito. O aqui, como é um advérbio, ele está exigindo a próprise, que é a colocação do pronome oblíquo, aqui no caso o se, antes do verbo falar. Aqui se fala. Se nós colocarmos uma vírgula depois do aqui, olha o que está acontecendo. Aqui, vírgula, fala-se muito. Então, cuidado com isso nas redações. Uma coisa, às vezes, é um advérbio de tempo, frequentemente. Então, se esse advérbio vier separado por uma vírgula, e depois dele aparecer um verbo com pronome, eu já sei que vou colocar o pronome antes do verbo. Vai depender da vírgula. Entendido? Então, vamos lá. Vamos voltar para a nossa questão. Bom, então a questão nesse primeiro texto, ele está falando de quê? A colocação dos pronomes átomos é quase sempre um problema. Para vocês não é mais não que a gente já aprendeu. Eu vou disponibilizar esses slides também no Facebook, para quem não está anotando, tá certo? Eu vou botar no Facebook os slides da nossa aula de hoje. O uso brasileiro tende a privilegiar a próprise, mesmo naqueles casos em que não há um fator que a desencadeie, alterando a ordem direta que há eles. Assim, é comum vermos construções como o professor se referiu ao tema. O professor não atrai, eu deveria dizer como? O professor referiu-se ao tema. No português brasileiro, isso é aceitável, ou seja, não está errado. O que esse texto está mostrando? Que a língua é uma coisa dinâmica, que eu posso falar das duas maneiras. Então, esse primeiro texto fala do dinamismo da língua. Olhem o que acontece com o texto 2. Pronominais de Oswald de Andrade. Dê-me um cigarro, diz a gramática. Pessoal, é lembrado a nossa última aula. Dê-me um cigarro. É formal ou informal?
Formal ou informal? Formal. Dê-me um cigarro é formal. Diz a gramática, é gramatical. Do professor e do aluno. As pessoas que estudam, elas fazem uso da norma culta, da norma padrão. Quando o Enem fala em norma padrão, ele está falando de norma culta, de norma gramatical. Tá certo? É a correção conforme os padrões da gramática. E do mulato sabendo. Agora vejam o que vai acontecer. Mas, esse mas, dentro da coesão, mas, contudo, porém, todavia, a ideia vai ser de quê? De oposição. É só você lembrar que essa conjunção é adversativa. Professor, o que é uma conjunção adversativa? Vocês sabem? A gente vai associar a conjunção adversativa com uma partida de futebol. Numa partida de futebol, nós temos dois times adversários. O que são times adversários? Opostos, contrários. Então, quando o Enem citar o termo adversativa, a gente vai ver que ele está falando de oposição, do time oposto, do time adversário, do time contrário. Então, aqui no caso, ele estava falando da linguagem formal. Qual vai ser o oposto da linguagem formal? A linguagem informal, que é a linguagem que ele diz aí, mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Me dá um cigarro é formal ou informal? Informal. Então vocês entenderam por que ele usou a conjunção mas, para mostrar a ideia de adversidade. E aí, nesse segundo texto, ele está mostrando a fala de pessoas de diferentes níveis culturais. Então, antes de eu dar a resposta, veja aí se você acerta a resposta dessa questão. Acredite, faça essa questão acreditando no seu sucesso, e você vai ver que você vai acertar. Veja as opções. Podemos? Então vamos lá. Questão 1, habilidade 22. Vocês estão vendo aí na tela o que é a habilidade 22, né? Relacionar em diferentes textos, opiniões, temas, assuntos e recursos linguísticos. É o que nós estamos fazendo aqui, relacionando o assunto dos dois textos. O primeiro texto, ele falava de uma possibilidade de você utilizar a língua, e o segundo texto, ele falava do uso da língua por pessoas de níveis culturais diferentes, né? Você vai ver que os dois, eles estão dizendo que o critério de colocação pronominal é uma coisa relativa. Vamos ver quais são as opções que nós temos aí. Opção A, defendem a obrigatoriedade do uso da prótese. Não. Eles estão mostrando exatamente que existem outras possibilidades, que é relativo. A opção B, associam a colocação pronominal ao nível social do falante. Qual é o texto que faz isso? O 1 ou o 2? 1 ou 2? O 2, só o 2, o 1 não. O 1 não fala de nível social, por isso que essa opção está falsa, porque ele quer saber ambos os textos, e essa opção é só para o texto 2. Opção C, mostram o descaso do povo em relação à norma gramatical. Não é descaso, porque inclusive no texto 1, eles estão dizendo que existem as duas possibilidades. D, refutam. Professor, o que é refutar? É você não aceitar
recusar, não querer. Então ele está dizendo que os dois textos refutam os padrões normativos em se tratando de colocação pronominal. Não, eles não refutam, eles dizem que existem as duas possibilidades. Vamos ver se está certo, foi por eliminação. Relativizam a colocação do pronome oblíquo. Exatamente, eles dizem que essa colocação é relativa. Então veja, quem teve dúvida em alguma opção, você viu que eu expliquei por que não era a opção em que você pensou. Quem acertou essa questão, levanta a mão. Pode. A ideia de a gente aumentar e a gente acertar mais. Vamos para a segunda. A segunda diz o seguinte, questão 2. Sim, só um detalhezinho antes de a gente passar para 2. Vejam aí a mesópolis, que já caiu na prova do Enem. Meso significa meio. Quando vocês estudam na química, um mesopentano é porque a ligação sigma é no carbono do meio da cadeia. Mesopentano ou isopentano. Na história e na geografia, a gente estava numa região que ficava no meio dos lagos, que era a região de quê? Mesopotâmia. No meio dos lagos. Na biologia, a gente estuda uma camada da pele, é por isso que tem o dermatologista, dermopele. Então existe o quê? A mesoderme, que é uma camada intermediária. Então, meso quer dizer meio. Mesóclise é a colocação do pronome no meio do verbo. Quando é que a gente usa isso? Um aluno disse assim, de quando é que nós vamos usar isso? Um aluno disse, nunca, professor. Eu disse, não, por quê, menino? Presta atenção, né? Esse pronome no meio é uma linguagem formal. Por isso que ele aparece nos convites de formatura, nos convites de casamento. Como é que a gente se veste para ir para uma festa de casamento? De uma maneira formal ou informal? Formal. Como é o convite? Papel especial, às vezes vem de plástico, com laço de fita. É um convite formal ou informal? Formal, é tudo formal. Então a linguagem é formal também. Agora, quando nós vamos fazer um churrasco no final de semana, como é o convite? Cara, vai rolar um churras lá em casa, né? É 0800, olha a linguagem. Ou seja, é de grátis, né? É de graça. Eu dou a comida, você leva a bebida. Veja, então esse convite é informal, tanto é que ele é feito oralmente. Ninguém vai com churrasco de paletó e gravata. A gente vai mais à vontade. Por quê? Porque é um evento informal. Vocês estão vendo como a fala tem relação até com a roupa que a gente usa, para saber se é formal ou se é informal. Do jeito que a gente usa uma linguagem para cada momento, ninguém vai para uma fila de comunhão ou para uma igreja qualquer, as meninas de roupa de banho e os homens de sunga. Pensa na esculhambação, né? Agora também ninguém vai tomar um banho de mar, menina com vestido de festa e o rapaz de paletó e gravata. Então existe uma roupa para cada ocasião, existe uma linguagem, nós conversamos sobre isso no último encontro, uma linguagem para cada ocasião. Então vejam aí o exemplo de Mesópolis. Dar-me-á o leitor a beleza, ou dar-me-á o leitor a beleza, viva, houve aqui uma digitação, viva de si mesmo. Dar-me-iam água para lavar as mãos, é o dariam com o mi no meio, dar-me-iam. Então a gente só usa a mesópolis com o verbo no futuro, e ela é usada em situações formais. Mesmo que a gente, por exemplo, no convite de casamento, coloca assim, a cerimônia realizar-se-á. Vocês já viram isso? Já leram isso em algum convite? Porque é formal, né? Bom.